O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. E Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo nestes dias continuadamente o Evangelho de São Marcos. O Evangelho escrito por São Marcos, que é considerado, na verdade, o primeiro, porque o mais antigo, é um catecismo com ensinamentos essenciais para aqueles que receberiam o batismo e precisavam conhecer, saber quem é Jesus, quem é este a quem vamos aderir no batismo. E é interessante como, mesmo sendo um evangelho
assim resumido, 16 capítulos, São Marcos gasta um bom espaço para explicar esta parábola do semeador, que todos nós conhecemos, uma explicação muito grande em relação ao resto do Evangelho. Ou seja, ele tem uma preocupação de exatamente contar e explicar a parábola do semeador. Até porque aqui vem explicados vários tipos de terreno que são ou podem ser o coração da gente. O que ouve a palavra se empolga, mas depois deixa para lá. Aquele que ouve a palavra em meio às dificuldades, às perseguições também o abrandam. Os que ouvem a palavra concordam, mas as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas também faz com que o pneu fure. Esta palavra é dirigida para nós. Nós vamos procurar encontrar onde é que está o terreno do nosso coração. Qual é a marca desse terreno que está aqui, que acolhe a palavra? Eu gostaria de ilustrar para vocês hoje o testemunho de um grande homem, um grande jovem. Todos nós, algum dia já fomos jovens, pois ele também, o santo que hoje nós comemoramos, São Francisco de Sales. Este jovem que viveu ali entre os fins do século XVI, início do século XVII, morreu jovem, 65 anos, e depois de ter trabalhado muito esse jovem. Jesus conta a sua parábola e diz que está aí, eu jogo as sementes, corações acolham-nas. E o coração deste jovem soube acolher a palavra. Dificuldades não faltaram, olhem só. Este jovem, nascido na França, como era de uma família boa, foi estudar em Paris, no colégio dos jesuítas. E lá ele entrou em contato com uma seita protestante, que àquela altura fazia muito sucesso, que eram os calvinistas, ou calvinista. E como Francisco sempre foi alguém centrado, veio a contato com um aspecto da doutrina dos calvinistas. Os calvinistas são protestantes, juntamente com Lutero, tem Calvino e tem Zwinglio, cada um com um pensamento assim. E o pensamento principal do calvinismo, que incomodou o jovem estudante Francisco, foi o da predestinação. O da predestinação. O qual o pensamento calvinista a respeito da predestinação repetia aquilo que em outros tempos, lá no início da nossa religião, aconteceu uma discussão entre Santo Agostinho e Pelágio, questão da predestinação. E o Zwinglio agora, pois, juntamente com Calvino, estavam pregando isto. Em que consistia? Dizia assim, olhem, não tem jeito. Uns nasceram para ser salvos, mesmo que eles não queiram, já estão salvos. Outros nasceram para o fogo do inferno, mesmo que eles quisessem se converter, não podem, porque eles já estão determinados. De modo que é inútil que você faça qualquer esforço, tu já estás assinalado para o breu.
Enquanto que um outro pode pintar e bordar até, mas como ele já foi marcado para o céu, então ele já está até com a carteirinha dele no bolso. Em palavras simples, era assim que funcionava esta doutrina da predestinação, conforme Calvino difundia. E isto, como o jovem Francisco tinha as suas dificuldades, os seus problemas, como todo mundo tem, ele disse: ai de mim, então eu já estou lá, né, no mais profundo do tacho do inferno. E isso atormentou e causou uma grave crise existencial e espiritual no coração daquele jovem. E foi então que ele, resistindo a isto e valendo-se sobretudo da Escritura, disse: não, não pode ser. A Escritura diz que todos devem ser salvos e chegar ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz isso. Eu não vim para chamar os que já estão salvos, mas os pecadores. Assim como não são os que estão bons que precisam do médico, mas o que está muito doente. E valendo-se, pois, na força desta palavra, da explicação sobre a graça de Deus, a gratuidade da salvação, o valor da fé, o valor da ascese. Ascese é uma palavra em português, ela existe, ascese, mas que vem do grego, que quer dizer o esforço, suar, o esforço, aquela parte que nós precisamos fazer. É verdade que Deus faz a maior parte, mas também nós temos que contribuir com a nossa. Exatamente essa parte do esforço que cada um precisa fazer. Mas Deus, sendo Pai, não condena de antemão filhos ao braseiro do inferno. Assim como também, se a pessoa entende que não quer, ele não força, não obriga. Senão não tem valor. Nós não somos pessoas humanas livres. Somos marionetes, não é isso? Marionete é aquele brinquedo em que você move os bonequinhos com fios, movimentação dos dedos. É um modo de dizer que a pessoa não tem querer, não tem vontade, não tem o próprio esforço. Maria vai com as outras e então se deixa conduzir e por isso não faz a sua parte. E nesse caso seria Deus que faria tudo, de modo que não haveria merecimento daquele pobre coitado que também se esforça e faz. Esta era a doutrina de Calvino e que atazanou muito o espírito do jovem Francisco de Sales. E ele então reagiu, fortalecido na palavra, reagiu. Por isso, empreendeu um caminho, inicialmente um caminho de autoconhecimento. Quem sou eu? Do que eu sou capaz no bem e no mal? Todos nós devemos saber isso. E a partir de então, empreendeu um caminho de conversão, de seriedade, de aprimoramento de si, de estudar-se, de exatamente fazer uma espécie de um treinamento. Eu estou duro, eu estou enferrujado, eu estou cheio de dores, estou todo endurecido. Deixa eu começar a me treinar, deixa eu começar a fazer um pouco de ginástica, um pouco de alongamento, passar um pouco de óleo
não é, nas engrenagens e começou a fazer isto espiritualmente. E é por isso que ele tornou-se um grande humanista, conhecedor, pois, da condição humana. E não só ele fazia isto consigo, como também convidava as pessoas. Vambora, gente, olha, parece que a nossa situação tem jeito, vamos, venham comigo. E não só, mas também escrevia obras, escrevia textos para as pessoas e, sobretudo, para os que estavam longe, que moravam longe, poder também entender isso. Não é verdade que a gente já está de antemão condenado. Deus nos quer todos salvos, sim, mas não determina que alguém já está condenado. Deus nos dá a livre escolha. Nós podemos, sim, pisar na bola, renunciar ao amor de Deus, mas nós podemos também vencer o mal, vencer as ciladas do inimigo. E por isso ele tornou-se um homem de uma grande facilidade de estar com as pessoas, de receber as pessoas, procurando promover-lhes para que exatamente pudessem escolher o melhor para as suas vidas, que é Deus e não o mal, o Pai do céu, não o demônio. E as suas obras ainda hoje são muito cheias desta confiança, desta alegria que Francisco difundia no meio das pessoas. Depois que a gente morre, todo mundo acha que a gente era bom. Mas no caso de São Francisco, aos que viveram com ele, coube testemunharem que de fato ele era uma companhia agradabilíssima. O primeiro esforço que Francisco fez foi, pois, consigo próprio, com o seu gênio. Ele era, na juventude, de fácil explosão. Pavio curto. E ele então começou um trabalho de conversão, de esforço, de ascese, de autoeducação. Esse negócio de pavio curto, meus irmãos, também tem um outro nome: maleducação. Você não é um pavio curto, você é um mal educado, porque não é assim que a gente trata as pessoas. Ninguém, nem os empregados de casa, porque hoje podem mover um processo contra você, assédio moral. Portanto, mais do que nunca, São Francisco de Sales é atual. Ensina-nos a sermos aquilo que deveríamos ser, humanos, e quase que embelezando esta humanidade, o ser cristãos conforme o Evangelho de Nosso Senhor. Vamos, pois, pedir hoje ao Divino Espírito Santo que nos conceda, ao mesmo tempo em que nos deparamos com nossas fraquezas, nos depararmos também com a graça de Deus, que é muito maior. E como ela fez sucesso e obra na vida do jovem Francisco de Sales, o faça também em nossa vida.